Saudações, é com enorme prazer que voltamos a manter contato consigo. Está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre gastrite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de gastrite, com maior incidência em países emergentes, como é o caso de Moçambique, onde as crianças são afetadas antes dos 10 anos de idade e os adultos antes dos 50 anos. Dados do Ministério da Saúde indicam que em Moçambique, 9 em cada 10 pessoas que procuram os serviços de gastroenterologia são diagnosticadas gastrite e a maioria dos pacientes tem menos de 45 anos de idade. No programa de hoje, você vai ter dicas e recomendações para prevenir a gastrite e se você já tem gastrite, terá o devido acompanhamento para garantir a sua qualidade de vida. Com o objetivo de lhe manter informado e de lhe ajudar a cuidar da sua saúde, trazemos todos os sábados o programa Saúde e Vida e, claro, contamos sempre com o acompanhamento de profissionais da área de saúde que nos dão o devido acompanhamento. E hoje contamos, como sempre, com a presença da doutora Clayda, é quem vai conversar conosco sobre o tema gastrite. Doutora Clayda, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, Mércia. Olá, telespectador. Seja bem-vindo a mais um Saúde e Vida e hoje nós vamos conversar sobre gastrite. A gastrite é uma doença que afeta milhares de moçambicanos. Naqueira Fumo faz parte das estatísticas de pessoas que sofrem desta doença no nosso país. Doutora Clayda, vamos acompanhar a história da Naqueira. Com certeza. Naqueira vive com gastrite há 4 anos e vai nos contar como é que é o seu dia-a-dia e como é que faz para lidar com esta doença. Eu passava mal de dores abdominais e tinha problemas para fazer a digestão e arrotava muito. Arrotos e problemas de saúde constantes caracterizavam a vida de Naqueira, que sofre de gastrite, uma consequência de maus hábitos alimentares. Num certo dia passei muito mal, com pontadas e vômitos e fraqueza. Então, tentei tomar alguns medicamentos caseiros, mas não passava. Então, depois de um tempo, tive que ir ao hospital. Fui ao hospital, eu estava muito mal, tive que apanhar uma injeção para diminuir as dores. Depois, fiz os exames que o médico pediu. Em seguida, tive que apanhar o soro porque estava muito fraca. Sim, o médico depois disse que a causa das dores, né? Que era gastrite, tinha problema de gastrite. O desleixo na alimentação e a automedicação agravaram o estado de saúde de Naqueira. Matapchava muito tarde e às vezes nem matapchava, só almoçava. Praticamente só tomava a água morna com limão, depois já almoçava e depois não jantava, só comia bolacha, um copo de sumo para mim, estava bom. Então, por causa dessa alimentação, né? Tive problemas de pontadas, vômitos de novo e sentia uma espécie de queimação. Sim. Eu ficava com muita fome, mas sem apetite, com fome, mas eu não conseguia comer. Então tentei fazer algumas receitas como batata doce, água de batata reno, tomar, mas não passava. A doença trouxe consigo um novo estilo de vida, evidenciado principalmente pela restrição alimentar. Eu já não posso comer coisas com muita gordura, eu não posso ficar muito tempo com fome e também não posso comer muito. E não tomo refrigerante, não chupo laranja, porque laranja me faz mal, não como saladas com muito limão. E após a consulta médica, hoje ela conseguiu ultrapassar os problemas resultantes da gastrite. De tanto passar mal, acabei indo ao hospital. Fui ao hospital, expliquei aquilo que eu tinha, então a médica receitou medicamentos e xaropes. Então fui tomando e agora estou bem. Mudei, agora já estou a seguir aquilo que a médica disse.
Vimos o depoimento de Naqueira Fumo. Ela, como milhares de moçambicanos, sofre de gastrite e decidiu partilhar conosco a sua história. Doutora Cleida, para começar a nossa conversa, o que é a gastrite? Olha, Mércia, a gastrite é uma doença que afeta o estômago. Na verdade, afeta as paredes do estômago. As paredes do estômago chamam-se mucosa. Esta mucosa sofre uma inflamação que tem várias causas. Quando ocorre esta inflamação, acontecem alguns sintomas comuns que as pessoas já descrevem e aí chamamos de gastrite. Doutora Cleida, muitas vezes as pessoas confundem a gastrite com a úlcera. Qual é a diferença entre estas duas doenças? É natural que esta confusão aconteça porque os sintomas são semelhantes, mas a diferença reside na causa, agente causador. Na gastrite, nós temos uma inflamação que pode ter várias causas. Pode ser uma infecção por uma bactéria comum no estômago, que é a Helicobacter pylori, mas resiste a uma inflamação, não passa de uma inflamação nesta parede. Na úlcera, nós temos uma pequena ferida, o mesmo que acontece na boca, que nós chamamos de afta, nós vamos ter nestas paredes do estômago. É como se tivéssemos uma afta nas paredes do estômago. Aí já se define úlcera. E na úlcera temos complicações mais graves que na gastrite, porque na úlcera pode evoluir com sangramentos, diferente do que acontece na gastrite. Porém, esta confusão gera mesmo a falta de conceito de cada paciente para outro, mas o diagnóstico é que define de que doença se trata e tudo é feito através de uma endoscopia digestiva alta. Pois é, agora já temos esclarecimento e saberemos diferenciar a gastrite da úlcera. Mas quais são os tipos de gastrite que existem? Bom, a gastrite pode ser aguda ou crônica. Uma gastrite aguda é uma gastrite que tem um tempo curto e muitas vezes o agente causador, quando é removido, esta gastrite também se resolve. A gastrite crônica é uma gastrite que vai se instalando com o andar do tempo. Algumas vezes não tem sintomas no início, à medida que vai evoluindo, que esta inflamação vai se tornando frequente e que a gastrite aguda, por exemplo, não é tratada, aí surge a gastrite crônica. Muitas vezes a gastrite aguda pode ser tratada com medicamentos convencionais que o médico vai indicar dependendo da causa que o paciente tem. Já na gastrite crônica podemos aliviar os sintomas que o paciente tem, mas nem sempre conseguimos eliminar a causa ou erradicar ou dizer por outras palavras, tratar ou curar o paciente da gastrite crônica. Então, a gastrite crônica, ou seja, os pacientes que têm gastrite crônica têm de aprender a conviver com esta condição. Este é o principal ponto. E quais são os sintomas da gastrite e como é que se manifestam no nosso organismo? Muitas vezes os pacientes queixam-se de uma dor. A dor é sempre alta, os pacientes queixam-se de dor na boca do estômago. E esta dor tem uma característica de ser uma dor em queimação ou uma dor tipo ardência. Ela é constante. Associado a esta dor em queimação surge também náusea ou enjoo. Algumas vezes pode haver vômitos. Porque há um desconforto a nível abdominal, o paciente já tem diminuição do apetite, pode haver emagrecimento, fraqueza. À medida que for evoluindo esta gastrite, pode também haver sangramento nas fezes. É por aí, mas tudo se cinge a sintomas do tubo digestivo. E quais são as causas da gastrite? São muitas, mas as mais comuns envolvidas na gastrite, a primeira é a Helicobacter pylori. Helicobacter pylori é uma bactéria que convive no estômago de muitas pessoas durante vários anos. Nós podemos adquirir esta bactéria através de alimentos não bem lavados ou não bem confeccionados. Se a nossa higiene não for apropriada, nós podemos entrar em contato com esta bactéria. E esta bactéria, quando se instala no nosso tubo digestivo ou nas paredes do nosso estômago ou intestinos, vai criando uma pequena erosão. Ela vai fazendo pequenas irritações que depois evoluem para a inflamação, a posterior podem evoluir para feridas ou úlceras ou até um câncer do estômago. Então, esta bactéria é a causa, vamos falar em termos de 60% a 80%, a causa mais implicada na gênese de uma gastrite. Temos também hábitos tabágicos, o álcool também está envolvido na gênese da gastrite.
Falando também da alimentação, a alimentação é um aspecto muito importante que deve se ter em conta. A alimentação pode agravar a gastrite ou pode também estar no início de uma gastrite. E também a toma de medicamentos deve ser muito cautelosa. É muito importante que se saiba que a toma abusiva de alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios, pode também irritar a mucosa ou as paredes do estômago e desenvolver-se uma gastrite ou complicações de uma gastrite já existente. Pois é, a doutora tocou num ponto muito importante, a alimentação. A Ana Keira falou no seu depoimento que uma das causas que fez com que ela tivesse a gastrite é a má alimentação. Já agora, doutora Clayda, quais são os alimentos proibidos para uma pessoa que tem gastrite? Olha, mestra, no que diz respeito à alimentação, antes de falarmos dos alimentos proibidos, devemos definir como deve ser a alimentação do paciente com gastrite. Na verdade, na alimentação há aspectos muito importantes que devem ser levados em conta. Primeiro, deve saber quando comer, como comer e o que comer. Se a pergunta for quando comer, o paciente deve saber que não deve ficar muito tempo sem comer, muitas horas sem comer. Deve comer de 3 em 3 horas. Intervalos longos sem alimentação ou jejuns prolongados podem agravar a gastrite ou fazer com que surja uma gastrite numa fase inicial. Também podemos falar de que alimentos deve-se evitar na gastrite. E estes alimentos podem ser os alimentos que contêm conservantes, enlatados, embutidos. Estes conservantes podem dificultar a digestão, fazer com que haja mais produção do suco gástrico, que vai irritar a mucosa já inflamada. É também importante saber que o café, os refrigerantes também estão na lista dos alimentos que devem ser evitados. As frituras também são alimentos que devem ser evitados. As gorduras também têm uma digestão muito lenta e podem agravar a gastrite. Outro aspecto em relação aos alimentos crus, dependendo da fase em que o paciente com gastrite se encontra, estes alimentos crus podem favorecer que surjam infecções que poderão agravar a gastrite já existente. Tudo isto em volta dos alimentos a não consumir. E como é que é feito o diagnóstico da gastrite? O diagnóstico da gastrite é feito através de um exame que se chama endoscopia digestiva alta. Eu acho que este nome, depois de otorrinolaringologia, deve ser um nome difícil. A endoscopia digestiva alta é um exame em que se introduz um tubo que entra pela boca e vai pelo tubo digestivo. Neste tubo nós vamos visualizar as paredes do nosso estômago, dos intestinos. A partir daí, podemos identificar o que está a agredir a nossa mucosa ou as paredes deste estômago. Depois deste exame, o paciente já terá claramente o seu diagnóstico e nós podemos afirmar o que se trata com este paciente. E a gastrite tem cura? Se tem cura, qual é o tratamento para esta doença? Bom, esta sua pergunta tem duas respostas. Sim, tem cura ou não tem cura. Deixa-me explicar. Dizemos que tem cura dependendo do tipo ou do grau da gastrite. Se for uma gastrite aguda e se nós removemos a causa que está a irritar as paredes do estômago, com certeza esta gastrite tem cura. Mas se esta causa não puder ser removível, no caso das gastrites crónicas, infelizmente nós não conseguimos chegar à cura, mas nós melhoramos muito a qualidade de vida do paciente com tratamento e ele pode ficar muitos anos sem crise ou sem episódios de gastrite e considerar-se curado. É importante aproximar o hospital para ter o devido diagnóstico da gastrite. E muitos pacientes que têm gastrite têm várias restrições alimentares, como a doutora esteve a explicar anteriormente. E como é que ele pode fazer para garantir uma boa qualidade de vida, mesmo tendo gastrite? Bem, mestra, não chega a ser muito complicado. Tudo parte por um aconselhamento feito pelo gastroenterologista que estiver a seguir o paciente. Ali ele vai explicar que o estilo de vida que o paciente deve optar não é muito diferente daquilo que se aconselha para um estilo de vida saudável. Alguns alimentos podem mesmo ser eliminados sem constrangimento para o paciente e sem que o paciente passe por privações. Mas tudo se cinge ao aconselhamento, à dieta, à prática de exercício físico. É muito importante
importante no que diz respeito à saúde. A medicação que o paciente deve fazer e a medicação que deve evitar fazer em caso de algumas doenças. Mas, conforme eu estava a dizer, o aconselhamento é o ponto mais importante no paciente com gastrite. Pois é, as mudanças nos hábitos alimentares com certeza garantem a nossa qualidade de vida. Mas, doutora Cleida, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já para a segunda parte do nosso programa. Não saia daí, pois a conversa está super interessante. Você sabia que a gastrite Helicobacter pylori é um tipo de gastrite causada pela bactéria do mesmo nome, responsável pela ocorrência de maioria das úlceras e da gastrite crônica? A infecção é muito comum durante a infância e a maioria das pessoas infectadas nem desconfiam, pois geralmente são assintomáticas. Bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Para você que só agora ligou a sua TV, este é o programa Saúde e Vida e hoje estamos a falar sobre gastrite, conhecida como uma inflamação no estômago que afeta milhares de moçambicanos. A gastrite é muito famosa e, apesar disso, existem muitos mitos relacionados a esta doença que podem interferir na cura ou no tratamento desta doença. Confira a seguir alguns mitos e verdades sobre a gastrite e vamos poder esclarecer com a ajuda da doutora Cleida. A gastrite é hereditária. É um mito. A gastrite tem várias causas. Podem ser infecciosas, que é a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, alguns hábitos como tabágicos e alcoólicos, a ingestão de alguns medicamentos, mas dentre estas causas, a hereditariedade não é implicada. Pastilhas e chicletes pioram a gastrite. É verdade. O hábito de mascar pastilha ou chiclete vai fazer com que se produza o suco gástrico. E esta produção de suco gástrico vai aumentar o ácido gástrico e este ácido gástrico vai criar irritação na mucosa já inflamada, ou seja, nas paredes já inflamadas e agravar os sintomas da gastrite. O stress do dia a dia é um fator de risco para a gastrite. É verdade. Em situações de stress físico ou psíquico, há sempre secreção das hormonas de stress. E estas hormonas são a adrenalina e o cortisol. Após a secreção destas hormonas, haverá aumento do suco gástrico, que vai, por sua vez, também aumentar a produção do ácido gástrico e que vai irritar a mucosa já inflamada. É importante saber que este fator agrava os sintomas já existentes, mas ele por si só não é suficiente para iniciar uma gastrite. Leite fresco diminui a azia e a queimação no estômago. É um mito. Ao contrário do que muitos pensam, o leite não diminui os sintomas da gastrite. Muitas vezes, a toma desta bebida fria pode minimizar a irritação no estômago. Mas se nos lembrarmos que o leite é rico em proteínas e cálcio, estas proteínas podem também agravar os sintomas da gastrite. O consumo excessivo de medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, podem provocar gastrite. É verdade. O consumo excessivo destes anti-inflamatórios
pode agredir as paredes do estômago ou quebrar a barreira de proteção do estômago contra os ácidos. Uma vez quebrada esta barreira, esta parede vai ficar muito sensível e à medida que os ácidos forem passando, vai desenvolver a inflamação que por sua vez é a gastrite. Ficar muito tempo sem comer pode provocar gastrite. É um mito. Ficar muito tempo sem comer não provoca gastrite, mas agrava uma gastrite já existente. Agrava os sintomas que o paciente com gastrite já tem, mas este fator por si só não inicia uma gastrite se nos lembrarmos as causas da gastrite. Vimos os mitos e verdades sobre a gastrite e agora já saberemos como proceder perante as várias informações que nós recebemos sobre a gastrite. Agora é o momento oportuno para fazermos o nosso segundo intervalo. Voltamos já, não saia daí. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e hoje no programa Saúde e Vida estamos a falar sobre gastrite. Os nossos telespectadores, como sempre, têm perguntas e dúvidas sobre este tema e quem vai nos ajudar a responder é a doutora Cleida. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Chamo-me Nécia Castigo Chissico. Eu gostaria de saber se a gastrite com o tempo pode se tornar úlcera. Olá, Nécia.
a sua pergunta é muito comum e interessante. Se uma gastrite não for tratada, ela poderá evoluir para a úlcera. Na gastrite, nós temos uma inflamação das paredes do estômago. Esta inflamação, se não for tratada ou se não for aliviada, poderá com o tempo evoluir para uma ferida que é a úlcera. Então, muitas vezes, nós temos casos de gastrite que a posterior desenvolvem-se como úlcera. Olá, doutora. Chamo-me Jorge Macarengue e gostaria de saber se quem tem gastrite pode tomar refresco. Olá, Jorge. Os refrigerantes estão no grupo dos alimentos que devem ser evitados na gastrite. Mas atenção, se o seu nutricionista ou gastroenterologista disser que a sua gastrite está controlada e que nesse momento o refrigerante não vai agravar os seus sintomas, poderá de vez em quando tomar. Mas é importante seguir o conselho de quem estiver a segui-lo. Olá, doutora. Aqui sou Daniel. A minha pergunta é normal as pessoas que sofrem de gastrite serem sensíveis a cheiros fortes? Olá, senhor Daniel. É verdade que na gastrite, um dos sintomas que muitos pacientes referem são as náuseas que às vezes podem evoluir para vômitos. Nesta fase em que o paciente está com muita náusea, é normal que ele fique sensível a alguns cheiros. Olá, doutora. Meu nome é Jorge Langa. A minha pergunta é: quais são as consequências de uma gastrite não tratada? Olá, Jorge. Se tratar-se de uma gastrite aguda e ela não for tratada, poderá evoluir para uma gastrite crônica. Algumas vezes a gastrite pode ir para além de gastrite crônica, como para úlcera ou até cancro do estômago. Olá, doutora. Aqui o Winnie Amosi. Tomar café pode causar gastrite? Olá, Winnie. O café não pode iniciar uma gastrite. Claro que tudo que for em exagero pode ser prejudicial ao nosso organismo. Alguns estudos afirmam que o café é prejudicial e pode agravar os sintomas da gastrite. Mas atenção, não inicia uma gastrite, mas pode, em alguns pacientes, agravar os sintomas de uma gastrite não tratada ou não controlada. Para trás da rubrica Saiba Mais, esperamos ter correspondido às expectativas dos nossos telespectadores. Para já, vamos acompanhar um vídeo de sugestão alimentar em que trazemos dicas de alimentos que pessoas com gastrite podem consumir e hábitos saudáveis que devem ser adotados pelas pessoas com esta doença. A gastrite atinge muitas pessoas que, ao receberem o diagnóstico, precisam adotar algumas restrições alimentares. Segundo nutricionistas, quem tem a inflamação deve evitar alimentos ácidos e gordurosos, entre eles frutas ácidas, vinagre, café e frituras. Contudo, nem só de restrições na dieta vive quem tem gastrite. Veja que hábitos alimentares não agridem o seu sistema digestivo e ainda controlam a doença. Alguns, inclusive, ajudam a recuperar a ferida na parede do estômago. Hortelã e alecrim. Os chás dessas ervas são poderosos aliados da boa digestão. Também são calmantes digestivos, pois diminuem a acidez do estômago. Eles atenuam azias, gases e cólica. Para um efeito mais satisfatório, o ideal é que eles sejam tomados 30 minutos antes das refeições. Frutas não ácidas. Laranja-lima, banana, maçã, goiaba são frutas que não agridem o estômago. A quantidade indicada é de 4 a 5 porções por dia, sendo cada porção uma fruta ou uma fatia. Peixe e frango. Você não precisa cortar a carne do seu cardápio por causa da gordura. Carnes de frango cozido, refogado ou grelhado, peixe não muito gorduroso e carnes vermelhas menos gordurosas ajudam a controlar a gastrite. Sumo verde. O sumo de salsinha e couve é rico em clorofila, uma substância energizante e cheia de zinco e antioxidantes, itens necessários para a recuperação do estômago, além da vitamina C e o magnésio.
Consuma legumes e verduras, tanto no almoço quanto no jantar. Mas lembre-se de refogá-los, já que folhas muito duras podem incomodar as paredes do seu estômago. E por fim, bolachas, água e sal. É aconselhável comer bolachas de água e sal ou maisena e frutas nos intervalos das refeições para evitar que o estômago fique vazio, já que quando vazio, o suco gástrico corroerá suas paredes, agravando a ferida. Esperamos que estas dicas tenham sido úteis e que possam ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Doutora Cleida, chegamos ao fim do nosso programa. Tudo que é bom dura pouco e o Saúde e Vida não foge a esta regra. Muito obrigada pela sua participação. Disponho. Foi um prazer estar na sua companhia nestes 30 minutos. Voltamos próximo sábado com outro programa. Com certeza, o nosso próximo encontro está marcado para próximo sábado e nós seremos com muito gosto a sua companhia. Chegamos ao fim da edição de hoje do programa Saúde e Vida, mas já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e deixar as suas sugestões e recomendações no nosso endereço eletrônico. Já sabe, cuide sempre da sua saúde e até para a semana.